Esa ha sido la vocación de Yuca en el Ministerio de Cultura de Brasil durante sus 2 mandatos, ¿no? La capacidad de imaginarse que tenían ese tipo de derechos. Yuca, la persona, mi amigo, a que conocí cuando yo era responsable del área de cultura y base, digamos, conceptual que nos daba la cultura para repensar desafíos en los espacios públicos urbanos. Y pusimos en marcha una iniciativa sobre ciudad, cultura y espacio público que nació como nacen las cosas que tienen vocación de perdurar desde el compromiso, no desde el negocio, no desde, digamos, la capacidad de soñar juntos, de personas que ocupaban en su momento, algunas lo ocupan todavía, puestos de responsabilidad en Rosario, en Montevideo, en Sao Paulo, en otros lugares, y que tenían de alguna manera el compromiso de repensar la ciudad del futuro, y la ciudad latinoamericana tan desigual, tan injusta, y donde, bueno, teníamos de alguna manera la idea de generar espacios de experimentación, de debate, digamos, de no dar por hecho que las cosas tal y como se venían desarrollando, sino que podíamos de alguna manera reimaginar muchas políticas públicas urbanas desde esa capacidad que tiene la cultura de abrir nuevos horizontes. Ya entrando en el tema de la conferencia y antes de pasarle la palabra a Yuca, ¿cultura para qué? Cultura en tiempos de incertidumbre, hemos titulado este debate, ¿no? Tal vez le faltaba qué tipo de cultura, ¿no? No solo cultura para qué, como si la cultura fuera una suerte de panacea mágica que nos permitiera resolver con esa varita algunos de los problemas que tenemos. Obviamente, no somos tan ingenuos ni pensamos de esa forma. Hace 70 años, se cumplen en este año, en el 2018, en 1948, T.S. Eliot escribía un libro, digamos, fundamental a la hora, digamos, de tratar de definir la cultura, ¿no? En notas hacia una aproximación de la cultura, decía Eliot, en el mundo europeo devastado por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y su mirada sobre la cultura era una mirada pesimista, era una mirada, era un alegato a favor del poder, en definitiva, quizá a favor del conformismo. Adorno también en aquella época decía que escribir poesía después de Auschwitz era un acto de barbarie. Y en el fondo lo que mostraba era un poco la impotencia del mundo de la gran cultura de Mitteleuropa, del centro de Europa, en la zona más culta del mundo, la más educada, y que no había sido capaz de impedir esa barbarie en la que se sumió todo el mundo, ¿no? Con millones de muertos. Hay un poema maravilloso de Paul Celan, Fuga de muerte, en la que hay una imagen en la que se habla de cómo mientras suenan los violines tocando a Bach, la cima de la alta cultura, suben las cenizas por los hornos de los crematorios, ¿no? Esa era la cultura de la que hablaba Eliot. Y ahora estamos en una época diferente, con nuevos desafíos, con nuevos retos, quizá con la sensación de que hay muchas capacidades ocultas de cambiar el mundo y de atender esos desafíos, pero también con la sensación, al menos la mía personal, de que vivimos en una época adormilada, ¿no? Quizá atrapada por las pequeñas pantallas con las que nos interactuamos todos nosotros, donde hay muchas inercias, donde resulta difícil a veces hacer el ejercicio de saltar de esas inercias y reimaginar el futuro. Cuando hablábamos de poner en marcha esta iniciativa de ciudad, cultura y espacio público, en el fondo lo que reclamábamos era la posibilidad de la cultura de construir nuevos horizontes utópicos, ¿no? Ese Oscar Wilde que decía que un mapa que no tuviera la palabra utopía era un mapa que no merece la pena. El Yuca que viene aquí es un Yuca con el verbo encendido, que tiene ganas de hablar, que tiene ganas de contar lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en América Latina, esa deriva autoritaria que estamos viviendo en sociedades que hasta hace poco pensaban que ya no había un regreso hacia el pasado. También hace un par de semanas un expresidente de Costa Rica, en una reunión con empresarios, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, decía, daba una voz de alerta, decía, el afecto a la democracia en nuestras sociedades ha bajado de una manera notable, salvo en un país del que muchos de vosotros sois amigos, ¿no? Uruguay, pero en el resto había disminuido de una manera clara.
25 o 30% de personas que decían la democracia es el mejor sistema y que estaban dispuestas a pensar en otro tipo de formas para organizar la convivencia. Cuando hablamos de cultura, ¿de qué cultura? Hablamos de cómo necesitamos de alguna manera repensar o reimaginar nuevas formas de actuar y conectarnos con nuevos actores y con nuevas formas de ver el mundo. De eso va a hablar Yuka ahora durante 30 minutos aproximadamente y luego, bueno, seguro que vamos a tener un debate interesante sobre los retos de Brasil de hoy y de América Latina, pero que no dejan de ser también los retos de que viven nuestras sociedades. Muchas gracias. Te toca. Bem, buenas tardes a todos e a todas. Eu não hablo espanhol, eu hablo portunhol, que é uma língua muito próxima, mas me hago entender. Eu penso que parte dos hechos que estão acontecendo em Brasil agora tem a ver não somente com o Brasil. Estamos vivendo uma conjuntura no mundo onde a democracia está de alguma maneira ameaçada, mas menos, pero é como se já não fosse tão fundamental assim, como se a dimensão econômica fosse apenas a única que valeria a pena cuidarmos. Eu não creio nisso, eu creio que devemos defender a democracia e a Europa tem um rol muito importante porque serviu de inspiração para todo o mundo e em Brasil estamos passando um processo que vai ter repercussão independente de para onde iremos. Se o povo for bem sucedido e volvermos à democracia, terá um efeito sobre a América Latina imediata e de alguma maneira Brasil e México são os dois países que podem, de hecho, construir uma conjuntura em América Latina favorável para a democracia. E México está vivendo também um processo eleitoral, julho, não? Julho. Em julho, e há a possibilidade de uma vitória política, de um projeto mais democrático e mais latino-americano em México. Em Brasil, um amigo escreveu um artigo aí em Brasil dizendo que se um falar que sabe o que vai acontecer em Brasil, com certeza essa pessoa é mal informada, porque são muitos vetores contraditórios que estamos vivendo neste momento e não é possível dizer exatamente, não é possível dizer se vamos ter eleições em outubro, não podemos dizer se o país recupera a normalidade democrática. Então, eu vou falar um pouco como eu vejo a cultura, que é minha experiência, já trabalho há muito tempo. Trabalho também com meio ambiente, que creio que também é um problema cultural, não é um problema somente técnico. É necessário cambiar a visão do mundo, o comportamento, muitas vezes pequenas coisas, outras grandes coisas que vão afetar a vida das empresas, das pessoas, dos governos. E eu fui secretário de Meio Ambiente em minha cidade e tive um trabalho enorme porque os parâmetros ambientais em Brasil são todavia muito flojos, não funcionam. Então, se tu queres trabalhar seriamente, tu tens que construir uma compreensão da sociedade que é necessário. Por exemplo, mais da metade da água potável já tratada de Salvador, a minha cidade, se perde porque a caneria tem muitos fugas. Sim. E esse é um problema fácil de resolver. Um estudante de 21 anos inventou agora aí em Bahia um aparelho com um programa
que através de ondas sonoras se detecta onde está havendo as fugas. E aí é fácil corrigir isso. Tu tens que ter gana de economizar água para poder ir atrás da solução. Se tu não tens gana, então tem que haver um compromisso da população em geral, dos empresários, dos agricultores que consomem mais da metade da água que é utilizada pelos seres humanos, da indústria, dos governos, ora regulando, ora enfrentando problemas diretamente de sua responsabilidade. E a cultura é a principal atividade que eu tenho. Muita gente, há muitas concepções de cultura, muitas, não cabe aqui discutir, mas cultura é toda a dimensão simbólica da sociedade. As artes talvez seja o núcleo central da cultura, mas a cultura tem dimensões, valores, tradições, comportamentos que são basados na tradição. Então, é uma complexidade que é necessário trabalhar organicamente toda essa complexidade. E o mundo está cambiando muito rapidamente, cambiando tecnologicamente, de conhecimento, então a cultura não pode quedar parada, porque se tu não és capaz de avançar junto com a sociedade, tu produz uma sociedade incapaz de ter sucesso no século XXI. Ao dizer isto, não estou dizendo que devemos abandonar as tradições, pelo contrário, as tradições são importantes para não termos que inventar o fogo todo dia. As tradições são fruto de experiências, mas nem todas as tradições sobreviverão. E se sobreviverem, são por pura repetição, porque, na verdade, já não respondem mais a problemas atuais. Eu digo isso praticamente em todas as dimensões da vida social e da vida individual dos seres humanos. Temos que nos capacitar para manejar novas tecnologias. Eu tenho um filho de 7 e um de 15. Meu filho de 15 anos, vendo minha dificuldade de usar certos aplicativos que eu tenho, ele disse: a informática é um problema generacional. E é verdade, nós outros sabemos que os ninhos, os adolescentes, parece que já nascem plugados, não? É porque já é outra cultura, já é outra conformação, outra relação. Eu estou dando como exemplo, em todos os campos, valores. Por exemplo, as mulheres em todo o mundo têm uma demanda de igualdade e de direitos à singularidade. Eu estive, quando era ministro, convivendo com uma tribo indígena, passei 4 dias aí na Amazônia convivendo com eles, e uma hora eu estava cerca do rio e 2 mulheres indígenas falando do machismo. Eu tomei um susto, porque eu tentei escutar mais, mas quando notaram que eu estava atento aí, cambiaram. Então, essa demanda é uma novidade para nós outros, homens. Há muitos cambios necessários para não quedarmos aí como peças do passado, não? A juventude tem demandas novas, a comunidade LGBT também, que é uma novidade, é o direito à diversidade humana. E minha geração não ponia esse problema como um problema importante. Era um problema de quem vivia esse problema. Mas hoje não há uma pessoa que pueda viver sem cambiar sua visão desse problema, seja em que atividade seja. Ou seja, tudo isso é do mundo da cultura, do mundo dos valores, da compreensão do mundo. Então, é necessário compreender a importância da cultura na construção de uma sociedade, de uma cidade, de uma pessoa. Em Brasil, as escolas são muito deficitárias na construção de uma base cultural para as novas gerações. Mas está começando agora a descobrir que não há possibilidade de tornar o conhecimento atraente para as novas gerações se não vem acompanhada de processos culturais
que desperte o interesse por o conhecimento, o desejo de aprofundizar a subjetividade. Então, esse processo que estou falando muito general, isso tem que ter uma participação do Estado. O Estado democrático tem não tem várias responsabilidades. Eu andei estudando a Carta de los Derechos Humanos da ONU, tem aí os direitos culturais, que são muitos: direito à expressão, direito à fruição, direito a acesso à informação, tem muitos aspectos do direito cultural. E é necessário para consolidar uma sociedade que seja sustentável, que seja democrática, que seja humanizada, que garantize a qualidade de vida das pessoas. A cultura é fundamental. A cultura é fundamental associada à educação, a cultura é fundamental associada à saúde. Muitas das práticas das pessoas hacen mal, são contra a saúde e a informação e o desejo de cambio, a efervescência cultural contribui muito para uma atualização. Por exemplo, agora em Brasil se fuma muito pouco. Um ministro da saúde tratou o problema do fumo através da informação e através de uma discussão cultural importante que significava as pessoas fumarem tanto. E o Brasil foi um dos países que mais baixou o uso do tabaco. E isso é fruto de uma compreensão de que fazia parte da cultura também. Não era um problema somente de saúde, era um problema que necessitava trabalhar dentro de sua complexidade. Quando eu digo que o Estado democrático tem um rol, lejos de mim proponer a estatização da cultura. Por el contrário, o Estado pouco hace diretamente cultura. Quem hace a cultura são as pessoas, são os grupos culturais, são os que investem em cultura, também têm um rol importante na construção do desenvolvimento cultural, pero o Estado tem um rol importante. Primeiro, de criar o melhor ambiente para o desenvolvimento cultural, garantizando cultura nas escolas, garantizando bibliotecas, centros culturais, teatros, e uma parte da cultura necessita de financiação para que exista. Nem toda a cultura pode se transformar em mercancia. Não pode porque não tem capacidade de funcionar dentro da lógica do mercado. Tem que ser investimento, tem que ser... Acabo de sair de um grande centro cultural ali que eu quedei muito impressionado com a estrutura. Como se chama o centro? Cuna Central. Sí. Impressionante. Eso era para vender vino antes. Sim, já vi que era aceite e vinho, não? E é bom que as pessoas, tu cria indivíduos mais saudáveis, qualifica as relações sociais. E há estudos em várias partes do mundo, quanto mais cultura, menos violência, menos delinquência, há uma relação direta. Não é uma poção mágica, mas é um componente importante da construção de uma sociedade. E nós estamos vivendo um momento da humanidade onde as dificuldades, todas as ordens, temos ali de aumento da violência, ódio, conflito sectário, religioso. Então, eu creio que o Estado tem a obrigação de garantizar, primeiro, as melhores condições para o ambiente, garantizar a liberdade de expressão, garantizar infraestrutura, garantizar certos investimentos em certas áreas. Eu acabo de ver agora em Coimbra, na universidade, eles têm uma incubadora de projetos tecnológicos aplicados à cultura. Estão construindo um aplicativo para acompanhar sítios arqueológicos,
onde são capazes de prever as transformações e os impactos que vão ter sobre os sítios arqueológicos com muita antecedência, porque é basado em fotografias e ondas sonoras e ondas eletromagnéticas dos satélites, e que vão dando uma radiografia muito precisa de todas as modificações, e o aplicativo já tem aí seus componentes que apontam as tendências. Então, para a gestão desses... E o tipo de, mira, já está despertando interesse pela gente que trabalha com a questão medioambiental, porque esse aplicativo tem a possibilidade também de gestão do meio ambiente de uma maneira muito qualificada. Creio que o ideal é uma parceria, sociedade, investidores e Estado para construir o ambiente mais favorável possível. É possível criar esse ambiente. Eu sei que vocês acá têm uma tradição de mecenato, de participação dos empresários em las atividades culturais. O Brasil não tinha, mas está começando a ter agora investidores que põem aí sua plata para saber do que é isso, um campo importante de atividade. E com a sociedade garantizar a liberdade de expressão, a aceitação da crítica é fundamental. Os governos sempre têm dificuldade com a crítica, mas têm que aprender uma sociedade democrática de que a crítica pode ser justa, pode ser injusta, mas a crítica é um direito na relação da cidadania com os estados, não? E a segunda coisa que creio que é uma missão do Estado democrático, é universalizar o acesso. Nós outros trabalhamos aí, não com a ideia de levar a cultura para a população, porque a população hace cultura, tem acesso direto à cultura, mas criar uma infraestrutura que leve para a população a parte da cultura que não hace. Por isso é necessário as bibliotecas, os cursos de formação na área, são necessários os teatros, exatamente para criar um ambiente que possibilite que todos, de alguma maneira, tenham acesso às atividades culturais, seja fruição, seja adestramento e formação para a expressão. Em Brasil, nós outros temos um problema muito mais grave que acá, que as cidades são muito divididas. A pobreza vive em torno da cidade, trabalham na cidade, trabalham no centro da cidade, mas vivem na periferia, e na periferia a estrutura é muito precária sob o ponto de vista cultural. Então, é uma missão desta geração atual de criar estruturas que possibilitem que o tipo que vive aí tenha, o ninho, o jovem, o adulto, tenha acesso a atividades culturais, a informação. Então, são bibliotecas, teatros, centros culturais, disponibilização de cursos de formação, seminários. Essa parte para nós outros é muito importante, porque a escola brasileira é precária em la disponibilização dessa dimensão extracurricular. Então, é necessário prover, através de uma série de atividades, a possibilidade desse acesso. E o terceiro aspecto, criar condições para o desenvolvimento de uma economia cultural. Eu não hablo solamente das indústrias culturais, porque há uma parte da cultura que genera economia, mas que não são industriais. Por exemplo, as grandes celebrações. Rio de Janeiro tem no carnaval uma grande fonte de renda para a sua população. Muitas cidades brasileiras têm em São Juan, na época das festas de São Juan. Há muitas celebrações que têm uma economia. E tem outras economias que não são industriais e que tu pode, através de políticas públicas, estimular, organizar para que movimente a economia da cidade. Nós trabalhamos muito, Brasil é um país de dimensões continentais,
a cultura nunca tem pressuposto suficiente, então se tuvimos que demandar pressuposto. Houve um crescimento do governo Lula impressionante. A média histórica do pressuposto para a cultura era de 287 milhões de reais. Passamos para 1 bilhão e 300 milhões de reais. Então foi um crescimento expressivo. Pero não era suficiente, porque muitas cidades não têm teatro, não têm centro cultural, não têm biblioteca. Então, nós tivemos, pero avançamos muitíssimo. Pero o avanço principal foi a noção que as políticas públicas de cultura não podem ser construídas dentro das oficinas públicas, tem que ser construída no diálogo com os que fazem, os que produzem, os consumidores, e criamos uma série de mecanismos de participação, o que facilitou uma construção muito rápida. Essa avaliação não é somente minha. Quando agora houve a ruptura democrática no Brasil, a primeira medida do novo governo foi extinguir o Ministério da Cultura. E houve uma reação tão grande dos artistas, da população, que tiveram que volver atrás e mantiveram o Ministério da Cultura funcionando. Surpreendeu a muita gente, porque há problemas na saúde, há problemas no emprego, há muitos problemas, mas a primeira área que a população demonstrou uma reação foi exatamente uma área que foi a cultura, aparentemente secundária, o que demonstra que há uma mudança de sensibilidade também. As demandas da cidadania vão cambiando com o tempo e a cultura já é parte do universo de demanda. Bem, Brasil, falando das incertidumbres, Brasil é um país que não tem tradição democrática sólida. Desde que foi proclamada a República ao final do século XIX, nós vimos todo o tempo golpes, tentativas de golpes, instabilidades. Não consolidamos todavia. Nós outros brasileiros tivemos uma envidia enorme do Pacto de Moncloa, porque criou, aparentemente, num momento de alta dificuldade, criou um pacto que possibilitou que vocês tiveram uma experiência democrática sólida. Os pactos em Brasil não são tão sólidos. Creio que o Brasil é um país criativo, mas na política nós outros somos deficitários, sempre somos muito frágeis. E eu vivi em Suécia, por exemplo, os partidos conservadores e de centro esperaram 50 anos para ganharem uma eleição, porque o Partido Social Democrata, desde o início do século XX, ganhou todas as eleições. E não houve ruptura, não houve demanda de ruptura. Por o contrário, houve demanda de aprimoramento de seus programas para disputar com o Partido Social Democrata, incluso incorporando muitas das conquistas sociais que foram incorporadas a partir da ação do Partido Social Democrata. Em Brasil não há esse espírito. Por que houve essa ruptura? Eu creio que há fatores externos e fatores internos. Os fatores internos é que nós, depois de um período onde a economia era uma das que mais crescia no mundo, o Brasil começou a ter dificuldade. A economia brasileira é muito dependente de los commodities agrícolas e minerais. Quando os commodities começaram a baixar a demanda e o preço, a economia brasileira, isso não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, sempre que temos problema com o preço de commodities, a economia brasileira cai, seja quem esteja governando. Creio que é um erro não investir na diversificação da economia. Lula criou uma coisa muito interessante que foi a ampliação do mercado interno, com a valorização do trabalho, com o aumento do salário mínimo e outras políticas sociais que disponibilizou um certo poder de compra para as camadas baixas da sociedade, e isso fortaleceu de alguma maneira a economia.
Mas a outra punta, que é a punta da produção, essa não houve um investimento qualificado na modernização, na incorporação de uma economia de alto valor agregado. Que, por contrário, a indústria brasileira vem tendo baixa sucessiva e é um problema a mais da economia, essa queda da produção industrial no Brasil. Então, temos como suporte da economia brasileira as commodities. E esse foi o pretexto para sacar Dilma Rousseff do governo, porque, é verdade, Dilma é uma pessoa íntegra, tanto é que não tiveram coragem de, ao sacá-la do governo, acusá-la de corrupção, coisa desse tipo. E estamos vivendo aí um momento muito estranho, porque a aparência de legalidade continua, pero diariamente se maltrata a Constituição, se passa por cima das leis, dos direitos jurídicos, de toda a ordem. Creio que há uma diferença com os militares. Na época dos militares, os militares utilizavam a violência para manter o poder, pero tem um projeto do país. Investiram na infraestrutura, mantiveram as empresas brasileiras, incluso criaram uma empresa extremamente moderna, que é a Embraer, que é a fabricação de aviões, a Petrobras. Ou seja, havia um sentimento, como eles mesmos diziam, Brasil grande. A hora não, a hora é privatizar, vender para o capital estrangeiro, se desfazer de todo o patrimônio público e associado a uma ativação de uma mentalidade de ódio, de intolerância, de incapacidade de convivência no mesmo território. O Brasil está vivendo uma onda que nunca havia visto, de uma densidade de ódio impressionante. Pero não tem o apoio da maioria. Mais de 80% dos brasileiros são contra a reforma da Previdência que proponeram. Mais de 70% são contra a reforma trabalhista. O presidente tem 4%, tinha 2%. Aí sacou uma medida demagógica, cresceu para 4%, que foi a intervenção militar em Rio de Janeiro para combater a violência. E todas as pesquisas eleitorais mostram que Lula seria eleito no primeiro turno. Não há nenhum candidato de centro ou de direita que tenha competitividade nesse momento em Brasil. Então, está criado um nodo aí, uma dificuldade de resolver. Ou não há eleições, ou se aí vai ter que retomar a democracia, porque possivelmente a população vai votar em um candidato que esteja associado ao projeto de desenvolvimento com democracia e desenvolvimento com inclusão social. Às vezes é difícil falar da importância disso para a Europa, mas Brasil é o primeiro, às vezes o segundo, às vezes é o terceiro país mais desigual do mundo. Os pobres não têm nada praticamente e tem uma classe média aí, mais ou menos. Então, um projeto que associe desenvolvimento com inclusão social é fundamental para criar a base da democracia. Eu creio que a instabilidade política do Brasil tem como primeiro fator essa dificuldade de criar uma sociedade solidária, que todos hagam parte no mesmo ambiente com condições e direitos iguais. Então, se nós estamos vivendo esse momento, há um crescimento de uma extrema-direita em Brasil,
Depois de Lula, o candidato é de extrema direita, protofascista, se entendem? As proposições são todas da violência para resolver os problemas do país. Então, estamos vivendo esse momento, é um momento de dificuldade. A área cultural tem se posicionado a favor da retomada da democracia e mais da metade do país, em torno de 60%, demanda essa retomada. Pero as instituições estão comprometidas com essa ruptura da normalidade. É o parlamento, é o executivo, é o judiciário, a polícia federal e é o Ministério Público. Então, aí está a força e a sustentação do atual governo. Mas quando tu sai do ambiente das instituições, a sociedade tem outra postura e é muito recente a experiência democrática. Passamos mais de 20 anos com estabilidade, construindo direitos, institucionalizando direitos, desenvolvendo o país. Então, estamos vivendo esse momento. Nadie sabe para onde vai, porque há a possibilidade de não haver eleições, há a possibilidade de havendo, há uma tendência que pode ser revertida com a prisão de Lula. Lula está preso para não participar das eleições, falando de uma forma muito clara, e todos sabem disso. Mesmo que não tenham nenhuma simpatia por Lula, quando as enquetes questionam, dizem, não, ele está preso para não participar, porque ganharia. Então, é um ambiente desagregador, um ambiente que está esgarçando, está ampliando a brecha entre tendências políticas, ideológicas e culturais. Esse é peligroso, não somente para o Brasil. O Brasil tem um rolo aí em América Latina. Creio que Brasil e México têm uma responsabilidade. Só existe América Latina se Brasil e México afinaram o violino e trabalharem juntos para criar um ambiente democrático e integrado e que tenha um nível de soberania delante dos hermanos aí do norte. Creo que es eso ahí. Muy bien. Bueno, yo creo que nos ha dado una visión bastante... Solo una pregunta. ¿Para cuándo teóricamente estarían previstas las elecciones en Brasil? Octubre. Octubre de este Sí, año. 3 de octubre. No está claro que vaya a haber. Eu creio que vai, porque a vontade de não haver não é garantia de que eles possam ser isso. Vão tentar aí construir um candidato, um ex-juiz negro, que tem origem pobre também. Vão tentar construir esse candidato para... Pero é bueno que entenda, porque... Eso lo va a intentar é o governo. el gobierno. Sim. En contra de Lula, o que podría plantear otro. Pero Lula, eu creio que não vão deixar participar das eleições. Pero habrá algún candidato. Claro, Lula, em algum momento Lula vai, e o PT vai indicar alguém para o futuro. Lula não é um revolucionário. Eu não entendo essa demanda de sacar, por o contrário. Lula é um fator de coesão social. Ele defende que todos ganhem, os empresários. Pero o Brasil é tão desigual que é necessário fazer um pequeno esforço de avançar no combate a essa desigualdade. E não sei por que esse ódio tão imenso. Se lo sacam, creio que vai haver uma radicalização no Brasil. Que eu não tenho nenhuma simpatia, pero eu sou sociólogo e vejo as movimentações da sociedade. Creo que va a haber una radicalización. La verdad es que para nosotros es un poco difícil entender una sociedad tan compleja como Brasil, sí, donde por una parte tienes todo el norte, la Amazonía... Sí. Como es difícil para nosotros entender esa cosa de los estados bascos, para nosotros, e entender o peronismo da Argentina. Eu já tentei entender e não
hasta hoy no comprendo completamente cómo viven, cómo sobreviven. Yo creo que pasamos a la comida. No sé si tendrías tú... No, por aclarar el punto, ¿no? Digo, por la acusación a Lula en fase de instrucciones, no porque se demuestre que había aceptado un soborno, sino por el hecho, o sea, la instrucción es diabólica, ¿no? Por haberse registrado que se lo estaban proponiendo, ¿no? ¿Cómo así? No entendí. El caso de la detención de Lula Del departamento. Sí, en la fase de instrucciones, no porque se haya demostrado que acepta un soborno, sino porque se lo han planteado, ¿no? Entonces, el juez instructor dice, no estoy equivocado, digo, Sí. también, que le meten en prisión preventiva por el mero hecho de haberle presentado un soborno. Que alguien le haya presentado un soborno. Le haya propuesto. Pero no hay pruebas, entonces dice, no hay prueba, eso dijo un promotor del Ministerio Público, pero tenemos convicción. La justicia no puede funcionar así. Está demostrado que se lo han planteado, no hay ninguna demostración que lo aceptó, dice que ya el hecho de haberse planteado es que Algo puede haber. diabólica, y en una fase de instrucción la retiran de esto para poder presentarse. Esta es la vuelta a la presunción de inocencia, ¿no? Eso. Sí, la presunción de inocencia está muerta en Brasil. El punto, y otra vez en una instrucción, ¿eh? O sea, se le quita de fuera de juego en una fase de instrucción. Bueno, yo creo que el debate nos va a dar no solamente este tema, sino luego la cantidad de culturas diferentes que convergen en el Brasil para nosotros, por todos los problemas, por todos los procesos migratorios que a lo largo del tiempo han tenido. Pero hablamos una misma lengua, Sí. eso nos unifica mucho y las diferencias regionales no son muy grandes, pero tenemos los indígenas, tenemos, Brasil talvez sea el país hoy que tiene más migrantes, tenemos 30 millones de italianos, tenemos más libaneses en Brasil que en Líbano, tenemos coreanos, japoneses, a maior colônia japonesa no mundo, então é uma Babilônia aí que culturalmente há uma dificuldade de administrar essa diversidade. Bueno, yo creo que os une la manía a los argentinos. Verdade. Bueno, Há espanhóis também, muitíssimo. E minha cidade foi uma das que recebeu mais espanhóis depois da Guerra Civil acá. claro. Praticamente monopolizaram panaderia e esse gênero todo, quase todos são espanhóis. E eu tenho um amigo que já fui na casa dele e ele era descendente de imigrantes espanhóis. E eu conversei com o abuelo dele. E eu digo, tu abuelo vive há tanto tempo acá e não habla português, não habla bem. Ele disse, é porque ele habla catalã e diz que é a mesma coisa e não vai aprender. Aí eu aprendi que é possível entender catalán. Lo de la manía del fútbol es hecho con los argentinos, lo has hecho por el fútbol. Sí, é um conflito por el fútbol, porque é o único equipo que os brasileiros temem. Quando o Brasil vai jogar com a Argentina, quedam todos com medo de los argentinos. Bueno, pues vamos a pedir la comida y yo creo que el debate nos va a dar bastante poco.